médiuns. É isso aqui. A chave do equilíbrio. E lá em 1ª carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 12, está assim. Chave do equilíbrio. Chave. A chave do equilíbrio. Todas as causas não são lícitas. Todas as causas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então vamos aqui na dissertação do Miramês. Quem se deixa dominar pelas linhas paralelas dos sentimentos alheios e pelos extremos do seu próprio impulso inferiores, não é digno da paz. O bom senso é força preponderante entre os anjos. Na verdade, o apóstolo nos fala que todas as coisas são lícitas, mas não esquece de acrescentar que nem todas convêm. Eis que cada criatura se encontra em uma escala evolutiva e ela, em seu estado de evolução, deve saber escolher aquilo que certamente lhe convém. E é essa escolha, com moderação, que a livra dos escândalos e de determinados infortúnios. Trata-se de conduta do médium, esse dever verificar onde se encontra a chave do equilíbrio. Em tudo que fizer, não se deixar dominar por nenhum convite duvidoso, fazer o processamento dentro de si, no laboratório do raciocínio, sobre a vigilância do coração, com relação ao que deve ou não fazer. Desse fato, o caminho do meio é o melhor, no entanto, é o mais difícil de ser trilhado. É interessante isso aqui, que a gente vai ver que filosoficamente eles colocam de uma forma bem simplória o que é isso, mas no dia a dia a gente vai, perde a estribeira, começa a discutir, aí, ainda mais dentro de casa, ainda mais com a mulher. Por causa de quê? Eu vi uma vez a palestra desse espírito aí, esqueci o nome dele, que ele é juiz. O mineiro, né? Aí ele falando que isso tudo se dá por causa da intimidade. A intimidade faz você não avaliar as coisas, a você falar a primeira coisa que pensa e aí começa a entornar o caldo. Eu me identifiquei muito naquilo. E também o Saint Germain, ele fala que a gente leva a vida muito a sério. E eu me vi muito no que ele falou, porque toda hora, hoje mesmo, eu fui com a minha esposa, voltei, eu acho que em menos de uma hora aí de vinda, eu já discuti com ele. Eu fico assim. Aí eu vendo, aí a minha mulher lá, até falando, pô, não é brincadeira não dá para te conversar, um dentinho que já começa a discussão. E é verdade. E só porque eu quero impor o meu ponto de vista. Eu acho que eu estou certo, mas para que botar o meu ponto de vista na discussão? Não vai levar a nada. Eu até explico o porquê do meu ponto de vista, mas ali não quer ouvir, na hora da discussão, não quer discutir a relação. E eu adoro discutir relação. Então aí fica aí, não desce na garganta, porque nem falar, pô, é mesmo, você está certo, ou, pô, é mesmo, você tem uma forma de ver, mas eu tenho outra, eu vi dessa forma. E não tem essa hora de trocar ideia e reflexão, começa a entrar para o lado da ironia, e aí do deboche, e aí o caldo entorna. E ele coloca de uma forma o caminho do meio, mas ele não diz qual é o caminho do meio. Qual é o caminho do meio? O caminho do meio é não ser nem tanto você, nem tanto o outro. Mas e aí? É ser quem? Se o que você diz, ela não aceita, o que ela faz, você não aceita. Todo casal, né? Então, quer dizer, isso aqui eu estou botando no extremo da intimidade do casal por isso. Porque hoje em dia eu vou te dizer, a discussão fora do lar é mais difícil. Mas é exatamente por causa da intimidade. Fora do lar tu não tem tanta.
Então a coisa a gente tem que entender. Eu com dinheiro, com o poder, como é que eu seria? Eu seria de repente que eu sou dentro do lar. Arrogante, não aceitar a ideia do outro, achar que a minha ideia está sempre certa e nem discutir, mandar embora. Eu acho assim, interessante nisso aí, porque você já reconhece. Nós já conhecemos. Entendeu? Eu creio que nessa encarnação, para mim, não dá mais tempo. Mas numa próxima você já vem já bem saturado dessas informações, já consolidado e botar em prática. Trata-se de conduta do médico. O médico, principalmente, deve procurar a moderação em tudo. Na comida, na bebida, nas vestes, no falar, nos gestos e, por fim, na conduta. Parece, de relance, observar uma vida cheia de prudência, como férrea disciplina, tornando-nos escravos de influências exteriores e nos fazendo cada vez mais presos a certos conceitos. E sempre ouvimos, e a ideia de liberdade, onde fica? Brandura não significa castigo, é clima de felicidade. Os desequilíbrios é que nos levam às torturas morais. E é por isso que o São Germão fala que a gente leva muito a sério a vida. Porque se você levar a sério, você não sai do teu lado rigoroso. E você tem que deixar, é aceitação. E a gente fica, ainda mais nós, cristãos, nessa de querer salvar o outro, nessa de querer reformar o outro. E não tem isso. Ontem eu estava ouvindo uma palestra de um ufólogo, né? O cara é meio religioso e meio ufólogo lá. Aí ele falando, na Bíblia está lá, e Deus fez a criação, como é que é o nome? A sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus é energia. Ele fez a imagem e semelhanças dos extraterrestres que vieram manipular o nosso DNA para a gente sair da época das cavernas. Senão, até hoje, a gente ainda estava morando na época das cavernas. Estava ali trabalhando com caco de telha, de pedra, para cortar as coisas. Aquela modificação e aquela mensagem que está lá é real. Eu falei, caramba, que interessante. Mas aí é aquilo, né? É uma crença para qualquer um, mas se aquilo te faz bem, beleza. Se não faz, esquece. Mas a inteligência artificial hoje, o que é? Já é uma preparação, né, para novas mudanças. Para aquele empirismo, ou agora vai ser a intuição que a gente põe pelo lado místico, e que é a nossa consciência trabalhando de uma forma que a gente ainda não sabe. Porque dizem que fora da matéria e livre desses problemas de karma, de culpa, de medo, a gente é uma máquina mais poderosa do que qualquer computador até hoje inventado. Então, quer dizer, o que a gente pode fazer, o que a gente pode criar? Muitas coisas, mas hoje estamos limitados para ir aprendendo em cima das experiências. Mas a gente está preocupado em falar do outro, em reformar o outro, e não pegar a mensagem para a gente próprio, né? Aos conflitos. Então, vou voltar. Os desequilíbrios é que nos levam às torturas morais, aos conflitos íntimos e ao enfadar da existência por simples infortúnios. Desde quando estamos idealizando o bem, pensando e nos esforçando para aquisições de nossa paz, estamos abrindo caminhos favoráveis à sobriedade, sem talvez percebamos. Deixa eu voltar aqui, que eu me perdi aqui no conceito. Vou voltar aqui. Há muitas... Não, isso aqui que eu falei. Bom, o desequilíbrio é que nos levam às torturas morais, aos conflitos íntimos
e ao enfadar da existência por simples infortúnios. Desde quando estamos idealizando o bem, pensando e nos esforçando para aquisições da nossa paz, estamos abrindo caminhos favoráveis à sobriedade, sem talvez percebamos. Então, trilhar o bem fomenta esse lado de estar mais antenado, de estar mais renunciado ao ego. Há muitas pessoas, e entre elas estão incluídos certos sensitivos, que se preocupam muito com o que os outros pensam delas. Por isso temem modificar o que vem fazendo há muito tempo. Na verdade, é uma preocupação sem fundamento, desde que estejam se esforçando para melhorar. É interessante isso aqui, é bom, né, a gente falar desses conceitos que às vezes uns vão achar, pô, isso aí não está mais em ninguém, mas às vezes de repente está em um e outro, essa necessidade de autoafirmação, né? E quando a gente entende que nós somos deuses na nossa criação, no nosso mundo, sabe, a opinião de terceiros já não influencia tanto, já não é tão necessário. Você acha que ele está dando, aquela opinião dele é para te atrasar, é para te prender, é para te desestruturar, ou até te desequilibrar no estágio, no trabalho, no serviço que você está fazendo. Então, quando ele fala, mas se você está trabalhando no bem, esquece aquilo. Então, é a gente ter essa confiança em nós que estamos ali querendo o bem meu e o bem da coletividade. E aí Jesus já dá aquela regra que basila tudo, né? Ela vai cerceando aqui e ali para você não sair do caminho reto, que é não querer para o próximo que você não quer para você. E aí ele coloca aqui de uma forma muito legal, trabalhando no bem, isso aí vai chegar ali, não tem como. Quem se dispõe a falar da vida alheia não deve raciocinar. Analisemos esses dois fatos evangélicos. Pois veio João Batista, não comendo pão e nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Lucas capítulo 7, versículo 33. Depois veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Lucas capítulo 7, versículo 34, versículo depois. A humanidade é assim mesmo, e por incrível que pareça, fazemos parte dela. Se já nos livramos de determinados erros ou faltas, o nosso passado nos impede de julgar os outros. Os pais que hoje corrigem os filhos já foram crianças ontem. Todas as coisas são lícitas porque foram feitas com a aquiescência de Deus. Não há dúvida. Entretanto, mais lícitas elas se tornam quando usadas como convém à consciência em Cristo. A lei do equilíbrio se faz como chave de inteligência, marcando os passos e contrapassos do coração, como reator divino das grades do arcabouço humano. O intermediário dos espíritos, consciente em seus deveres perante Deus e a consciência, nunca se deixa levar pelos excessos. Conhece e se desvia de todas as manobras dos instintos grosseiros que vêm lembrar os animais. Aí, cara, a psicóloga que eu faço sessão com ela, que ela faz comigo, não sei como é que funciona, essa colocação aí, né, de que tudo é isso, o que ela sempre fala comigo, Rony, tudo é permitido. Agora, o que não é permitido é o que você está fazendo prejudicar quem está do teu lado. Entendeu? Aí você tem que pesar, tem que ponderar. Mas pensamentos que chegam, atitudes que você toma, se não forem prejudiciais ao próximo, vivencia aquilo ali, que é experiência. Tu vai sair dali aprendendo alguma coisa. Entendeu?
a experiência pode ser boa ou não. Então ela tem. E outra coisa que ela falou muito comigo, a questão do devaneio, não sei se você já viu a respeito, isso é muito importante. Inclusive, o que você tem aí hoje no mundo aí de evolução da ciência começa no devaneio. Tu senta ali, tu faz e começa a vir pensamentos, entendeu? Se tu bobear, tu está dentro daquele pensamento ali, como se tu estivesse mesmo fazendo aquela coisa ali. Quando você sai ali, você já sabe mais ou menos o resultado que vai dar aquilo. Então ela sempre bate nessa tecla, sabe? Tudo é permitido. Vai, faz. E verifica. Você tem inteligência suficiente para saber. Tu vai prejudicar quem está do teu lado? Não vai fazer. Esse lado do devaneio é interessante a gente entender que tudo a gente inicia o processo. O sonho a gente coloca como uma coisa mística, uma coisa hipotética, ou nem hipotética, é fantasiosa, lúdica, né? Mas o sonho é uma realidade. É uma dimensão na qual você se encontra. Você é teu corpo de carne? Não, você é tua consciência. E a tua consciência está ali. Só que ali você tem superpoderes. Porque você entende que você está numa dimensão que você pode usar isso. Você pode usar isso. Só que aqui na dimensão física, você já cria já adota uma crença que te limita. Aqui você não pode. Você pode. Só que tem tantas situações que você quer daquela forma ali, instantânea, imediata, de repente não vai acontecer. Mas você pode fazer aquela mudança sim. Você pode ter aqueles poderes de mudar a tua realidade sim. Só que você tem que ter consciência na matéria, como é que você vai agir. Como é que você vai manipular essa aqui essência de Deus aqui. Então a gente tem que entender isso, que é estar consciente, até nos devaneios, até no sonho, em qualquer lugar, está ali consciente. A discussão que eu tenho com a minha mulher, aquilo cria um ambiente de baixa frequência? Cria, é o único problema. Mas a discussão em si, eu falo, pô, eu estou com a razão. Sabe por que eu estou com a razão? Eu até falo com ela, porque eu que comprei. O custo foi meu. Você tinha que ter, no mínimo, o carinho de falar, pô, ele gastou isso aqui. Uma das discussões foi um saco lá de um produto lá que estava aberto. Eu falei, pô, vai perder a essência ali, o cheiro do produto. De repente, o princípio ativo, vai tudo. Pô, não tem aquilo ali, é dinheiro, mano. Aí eu falei a ela, eu ia botar num copo, num potinho. Eu falei, eu ia botar, só que eu estou vendo você sentada mexendo no celular. Sabe o que é isso? Você está dando a prioridade à vida dos outros. Terceiriza sempre o que é prioritário aqui no grupo. E o que não é a prioridade. Por que isso? Porque você perde o centro. Você viaja pela periferia e ali fica piolho na cabeça dos outros. O autodomínio em sua mente é uma função permanente que valoriza a educação e espiritualiza a disciplina. Vou repetir aqui que isso é muito importante. O autodomínio em sua mente é uma função permanente que valoriza a educação e espiritualiza a disciplina. E para não esquecermos do assunto que tanto nos faz bem, é bom que repitamos a fala do convertido de Damasco. Todas as causas me são lícitas, ou coisas, é que ele bota aqui, coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E assim fica para a reflexão. Né? Vamos aí para a prece inicial? Que assim seja. Estamos aqui agradecidos às forças superiores, ou seja, às energias de todo esse produto em que nós almejamos, que é o estudo, a valorização do estudo espiritual, para que nós possamos ter a condição de nos
lapidar, ir nos escamando aos poucos e assim conseguindo passar pela porta estreita. Agradecemos aos senhores espíritos valorosos, nobres na acepção de Jesus, nobre pelos estudos e nobre por todas as causas da fraternidade. Assim, nós fazemos do grupo um só grupo, encarnado e desencarnado, todos em nome da seara do Santo Mestre Jesus. E assim, agradecido aos companheiros que vêm nos visitar, alguns já são assíduos a nossas aulas, que a eles também pertencem, e ao desenvolvimento fraterno, através da psicografia, até mesmo da mente, surge de repente algo, e é uma inovação, é uma novidade, para não dizer, é a boa nova, é o funcionamento prometido por Jesus, quando disse: darei para vocês, vocês terão a lembrança do que eu tenho dito e trará para vocês as boas novas. São essas lições surpreendentes, até um certo ponto, né? Surpreendentes até um certo ponto, porque nós já temos essa base e sabemos da força da energia exterior, da energia cósmica, da energia espiritual. Então, assim, nós estamos agradecidos, contamos para o segundo período, segundo tempo, melhor dizendo assim, a fluidificação da água, que é uma coisa que depende muito da nossa boa vontade, da nossa mente, nos elevarmos, porque há uma recíproca. Ao nós acionarmos a mente, é como se fosse um botão que tivesse ligado à eletricidade. A energia vem. E através dessa energia nós temos todo o motivo para nos purificar, para melhorar. Sentimos irradiar aqui no salão, aqui onde estamos, as energias cósmicas, as energias espirituais, aonde, através dos passes magnéticos, passes individual a cada um que aqui estão, através das forças superiores. E assim sendo, estamos gratos por tudo, lembramos daqueles que em casa ficaram, lembramos daqueles que estão numa situação difícil, hospitalizados, e muitos até mesmo privados da liberdade nas casas penitenciárias. Por tudo que nos revela a espiritualidade, temos que fazer o bom uso, como foi dito na lição anterior, para que nós possamos estar preparados, não para motivar aquilo que está errado, mas sim para interferirmos em nós mesmos, no nosso eu, contra qualquer negatividade, porque purificação, mentalização, pesquisa é que orienta a espiritualidade. Assim sendo, estamos muito gratos, iniciando mais uns estudos que já pertence a nós, faz parte da nossa vida esse elo, esse balanço espiritual. Então, assim, agradecemos a espiritualidade, a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Eu passo, então, assim, a palavra ao irmão Carlos. Então, vamos ao livro dos médios, estamos iniciando o capítulo novo, capítulo 11. Sematologia e pitologia. Não, tipitologia. Sematologia. Eu não ia perguntar não, mas falei histologia. Deixa eu terminar que vai falar o que é isso. Sematologia e pitologia. Linguagem dos sinais e das pancadas. Não é sério. Por isso que eu estou falando, espera que vai falar o que é. Não é assim. Linguagem dos sinais e das pancadas. Tipologia alfabética.
Então, a pergunta é 139 do livro aqui, Filosofia Mediúnica, que vai ser falado, e estamos no livro do médio aqui para ver o que vai ser falado essa pergunta 139. Isso aqui é uma afirmação, né? Não é nem pergunta, tem uma pergunta aqui embaixo. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da pititologia, nesse meio primitivo que se ressentia da infância da arte, não oferecia senão recursos muito limitados e se reduzia nas comunicações às respostas monossilábicas por sim ou por não, com a ajuda de um número convencional de golpes. Aperfeiçoa-se mais tarde, como já dissemos, as pancadas se obtêm de duas maneiras, através dos médios especiais. Geralmente, é preciso para esse modo de operar uma certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar de pititologia, por básculo, consiste no movimento da mesa que se eleva de um lado, depois cai batendo o pé. Basta para isso que o médium pouse a mão sobre a borda da mesa, se deseja conversar com um espírito determinado. É preciso fazer essa evocação, caso contrário, é o primeiro que chega quem se apresenta, ou aquele que tem o hábito de vir, estando convencionado, por exemplo, uma pancada por sim e duas por não, isto é indiferente. Dirige-se ao espírito as perguntas que se deseja. Veremos mais tarde aquelas das quais convém se abster. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a questão de maneira a conduzir para um sim ou um não. Suponhamos que se pergunte ao espírito que deseja, ele não poderá responder senão por uma frase. É preciso, então, dizer, deseja tal coisa? Não. Tal outra? Sim. E assim por diante. Que brabo, hein? Não, e os manipuladores é que vão se dar bem nisso, né? Então vamos aqui ouvir agora o Milanês, dando aí uma ampliada aí. Então, Filosofia da Mediunidade, capítulo 51, alusivo à questão 139. Primeiras manifestações. As primeiras manifestações espíritas pelos canais da mediunidade foram rudimentares. Não que os espíritos encontrassem dificuldades em si, mas nos medianeiros, para tal desiderato, faltava desenvolvimento nos instrumentos, o que deveria ocorrer passo a passo, é o que chamamos de educação mediúnica. A ordem dos fenômenos foi crescendo com o progresso do interesse dos pesquisadores, principalmente de Allan Kardec. Começaram com pancadas, deduzindo-se assim que alguém do invisível provocava esses sons. Sendo questionados, os espíritos passaram a responder por sinais, convencionando-se que uma pancada equivalesse ao sim e duas ao não. Notaram os investigadores que quem produzia as pancadas e levantava a mesa era uma força inteligente, respondendo às perguntas formuladas, certificando que as respostas eram mais inteligentes, concluíram que verdadeiramente vinha de espíritos, de pessoas que tinham vivido em vários lugares do mundo. Passando o tempo, as comunicações foram evoluindo, ficando, por bem dizer, mais claras e ricas em pormenores, no fenômeno que recebeu o nome de tipitologia,
A mesa levantava-se no ar e, somente recebendo o toque dos dedos do médico, inclinava-se e batia com um só pé no piso da casa, respondendo e argumentando com os presentes com lógica, vindo a acrescentar até os doutores, vindo a encantar até os doutos que ali compareciam com frequência. Isso levou Allan Kardec a reconhecer que o outro mundo, o dos espíritos, estavam interessados em falar aos homens acerca da vida, da reencarnação, da comunicação deles com os que ficaram e das leis naturais criadas por Deus. Assim, o intercâmbio cresceu e as notícias não se fizeram esperar. Correram muito e os meios de comunicações foram ficando mais fáceis, de maneira que surgiu a escrita direta com muita rapidez, demonstrando assim uma variedade de possibilidades mediúnicas, guardadas na intimidade do homem que, em conexão com os espíritos, produzia fenômenos variados, capazes de lembrar os que eram produzidos por Jesus em sua época. Kardec foi logo avisado pelos espíritos superiores de que estavam no início de uma nova era, e aquelas manifestações eram... Só para perguntar uma coisa. Na época que o Kardec ele estava fazendo a leitura, o conhecimento, estava trazendo conhecimento espiritual, né? Ele, vamos dizer assim, a espiritualidade, né? já tinha, assim, vamos dizer, nele essa certeza da mudança, de poder trazer, porque naquela época não tinha comunicação, e ele serviu de instrumento. E como ele pôde assim pesquisar, ter essa certeza? Ele, até hoje, o lado de lá não tem certeza de nada do lado de cá. Se Kardec falisse, já tinha até outro ali para ficar no lugar dele. Então, quer dizer, o mundo é real. Ele não tem o poder de manifestar nada aqui, não. Esse negócio que o externo salva, que o externo faz isso, faz milagre. Milagres são possibilidades que a gente consegue fazer, mas a gente não consegue dominar esse poder ainda. Mas a gente consegue fazer. E poucos manipulam. Às vezes até num estado de desespero, eles acionam forças, energias que conscienciosamente eles não iriam mexer. Então Kardec foi uma possibilidade e deu certo. Só isso. Não é que ele iria fazer e estava fadada a dar certo. Nada. Até hoje não está nada fadada a dar certo. Por isso que a gente é assessorado, né? Porque senão está sendo assessorado, a gente acha que é uma bagunça. Imagina se não fosse assessorado. Kardec foi logo avisado pelos espíritos superiores de que estava no início de uma nova era, que aquelas manifestações eram sinais do nascimento do Consolador prometido por Jesus, e que a ele, Kardec, era dada a missão de codificar uma filosofia ampliada nas experiências religiosas e científicas, e indo mais além, capaz de responder a todas as indagações dos chamados sábios do mundo. Mas para tal era preciso educar o que já existia desde o princípio da vida no mundo, a mediunidade, colocando-a a serviço do amor pelas vias da fraternidade. A fonte desta educação, da disciplina, era encontrada no Evangelho de Jesus, com a assistência dos luminares da eternidade. Os primeiros trabalhos para a formação dos livros básicos da nova doutrina foram como que um
desabrochar da luz espiritual para o centro mais intelectualizado do mundo, a França, de onde já se irradiava para todo mundo a liberdade de pensar, não ficando somente no despertar dos dons daquela época, pois a mediunidade, que é crescente, foi se aprimorando com o tempo, e os medianeiros oferecendo melhores condições para as comunicações dos espíritos encarregados de fazer reviver o cristianismo na sua pureza espiritual. Apesar da resistência e das perseguições dos detratores de toda parte, o Espiritismo, sendo plano de Deus, é força capaz de vencer todas as investidas das trevas. E quanto mais sofre perseguições, mais cresce nos corações dos homens o seu ideal. O seu ideal é a caridade em todos os seus aspectos de amor. Por isso ele vence. E quanto mais recebe agressões, mais a sua luz aparece. Ele não veio perseguir nenhuma das religiões, nem filosofias já radicadas no mundo, e sim ajudá-las a romper as muralhas da ignorância e fazer recuar o materialismo, dando lugar à grande esperança no futuro. E lá em Atos 26, 6 está assim: e agora estou sendo julgado por causa de esperança da promessa que por Deus foi feita aos vossos pais. Volta a mirar. A doutrina espírita está sempre sendo julgada pelos perseguidores por causa da esperança, da promessa feita por Deus pela boca de Jesus de que enviaria outro Consolador para ficar com a humanidade eternamente. A concretização dessa promessa iniciou com simples pancadas para dar sinais da volta do Senhor em forma de uma doutrina que consola e instrui, abrindo as portas do mundo espiritual a dizer à humanidade que ninguém morre, que para onde vai a morada é eterna, porque eterno é o Espírito. E assim seja. Muito legal. Vamos agora à prece de início da segunda parte. Vamos mentalizar o Mestre Jesus. Mestre Jesus, que a vossa paz possa se implantar na casa mental de cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que nessa hora de fraternidade entre irmãos, que o bom senso possa ser a realidade na consciência de todos. E só temos a agradecer por esse estudo, por essa segunda parte, rogando muitas graças ao Criador, consciência suprema de todo o universo. E assim, em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre nós. Que assim seja.
Cavalo fraco, você tem que trazer cavalo forte para cá. Te pegar igual dessa também, professor. Acho que dia aí que tu vai ver. Isso te alegra, irmão? Alegra, fica aquele velho balinha. Eu quero meu barato. Pega meu barato para tu ver. Isso aí vai pular, vai sambar, vai curar vocês, vai trazer remédio para vocês, isso aí. Irmão, Vai falar a vida de vocês toda. e daí, irmão? Cavalo tá fraco. Ele não pode ser balinha. Cada um em seu estágio. Você precisa do marafo, ele precisa da balinha. Eu preciso da minha esposa lá para me perturbar. Cada um tem seu vício. Irmão, agora vamos falar sério. Você não acha que você está velho demais para ficar com essa vidinha de criança? Com essa vidinha de criança? Pô, você, a tua vida é tão assim simplória. Eu estou me divertindo com você. Você não tem o que fazer, mano. Pô, você não tem o que fazer. Te alegra o senhor se engasgar com a balinha. Eu estou falando, é maravilhoso. Não, sim, eu entendo o processo, o que é, o desencadeamento de tudo, mas o teu tempo, você é tão forte, tu é tão poderoso e você gasta isso tudo para besteirada. Não, me afronta não, rapaz. Besteirada. Afronta não. Então você acha que manipular irmãos aqui, trabalhando numa reforma, isso te alegra, isso é tão pequeno, e você se alegra com isso? Por isso que você está vazia. Pô, mas aí é que tá. Eu gosto da casa vazia, irmão. Sabe por quê? O estudo é melhor do que a casa cheia, e aí fica mais difícil você, sabe, podar as coisas. Tem tanta gente querendo saber o que foi, o que vai ser. São ignorantes, são gente burra. Parafusinho da gente. Mas para que eu vou querer? Ainda mais você, que se preocupa com o senhor que engasgou com uma bala. Você mesmo se deprecia. Você é um que eu nunca ia perguntar. Amigos espirituais, que esse irmão possa ser conduzido por uma universidade, eu vou falar em escola, para ele sair desse lado primário, pequeno, inocente, achando que é poderoso. E aí entra para o lado da intimidação. Eu posso fazer com você, fazer com aquilo. Olha só que lado, assinando atestado de pequenez. Ele tem tanto a crescer, ele tem tanto poder na mão, na vida dele, no universo dele. Ele está preocupado com os retardatários, querendo que fique mais atrás ainda. Irmão, que a paz possa ser o alicerce para aflorar a sabedoria dentro da tua casa mental. Eu espero, eu incentivo e eu desejo para você todo o bem que eu quero para mim, toda a inteligência que eu quero para mim, toda a felicidade que eu quero para mim. Que isso possa alcançar você, mas que você possa ter olhos, ouvidos de ver e de ouvir o que é belo, o que é formoso, o que é inteligente. Se é que essa palavra nesse mundo aqui tem alguma conotação luminosa, inteligência. Já somos, já temos isso. Só falta a gente trabalhar. Vá na paz e escolha o melhor caminho. Assim seja. Que a paz esteja contigo, irmão.
Seja mais claro, irmão. Não estou te Punhal na ouvindo. minha cabeça, eu estou com um punhal aqui gravado. Tira isso daqui, tira. Então vamos tirar agora. Tira. Ele está saindo agora. É só você olhar. Eu estou tirando ele. Meu irmão, você já se encontra sem o punhal. Meu irmão, você é um homem livre. Mas que o passado, o histórico, seja bem relevante para você. Só lobos caem na armadilha de lobos. Que você possa compreender que você é um filho de Deus. Que você é um predestinado à luz, à felicidade. Mas que você é o maior inimigo seu. Você é poderoso. Não tem diabo, não tem irmão poderoso. Você é poderoso. Mas você tem que se amar. E trabalhar na mesma força, na mesma frequência, o amor ao próximo. Só o amor abole multidões de pecados. Só o amor vai começar a te reestruturar e te salvar de você mesmo. Que você possa refletir sobre o que aconteceu aqui e que você possa compreender. Se tivesse uma faca na tua cabeça, você tinha morrido. Mas você não morreu. Por quê? Porque isso tudo é ilusório. Isso tudo é um ponto de vista que você aceitou. Você é poderoso. Você é mais do que tudo. E você não morre. Entenda isso e comece a trabalhar as verdades que o Cristo nos trouxe, não porque Ele é Deus, mas porque Ele é o nosso irmão mais inteligente, mais conhecedor das verdades absolutas. Absolutas no nosso estágio evolutivo. Vá na paz, fique na paz, e que você possa compreender tudo o que aconteceu aqui. E assim, nossos irmãos, vamos agora levar o nosso pensamento ao nosso modelo guia e vamos voltar ao colóquio com Cristo de Deus. Irmão maior, que a vossa paz possa continuar aqui nesse ambiente e que todos, encarnados e desencarnados, possa usufruir dessa paz, trabalhando de forma pacífica, consciente, tudo o que aconteceu, tudo o que se manifestou aqui nesse ambiente, aqui nessa casa, e compreendendo que Deus já deu superpoderes para todos nós, independente da nossa hierarquia espiritual, que a gente possa ouvir e ver com os olhos da alma e trabalhar o somos deuses de forma responsável, educada, mas abraçar para si essa realidade, tendo como nivelador o amar o próximo como a si mesmo. E assim só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está encerrada essa fraternidade, esse casamento entre irmãos afins. Que assim seja. E aí, seu Pedro? Tudo bem, seu Pedro? E aí, manda tudo jóia? Fala, seu Erlei. Tudo bem, senhor? Ótimo. Tudo bem? Tem uma mensagem?
Vamos à tua aí. Gratidão ao Mestre Jesus por nos dar a oportunidade de estar aqui e poder ouvir tudo e aprender com ele. Pois tudo está nos sendo dado, basta nos colocarmos em prática. Como é bom ter este lugar que nos dá uma base do que precisamos. E muitas das vezes severo, e muitas das vezes severo e volta abastecido de tudo que estávamos precisando. Eu me sinto muito feliz com tudo que vem adquirindo aqui, nesta casa. Tenho fé que tudo é o que estão colocando é o certo para doutrinar aqueles que ainda precisam estar cada dia melhor. Eu agradeço a todos que se esforçam e nos traz esta riqueza de estudo. Fiquem todos na paz. Senhor, muito obrigado por tudo que aqui estou aprendendo. A minha vida está cada dia mais alegre e feliz. Como é bom poder saber tudo que eu não sabia. E hoje dou graças a Deus e a vocês que me proporcionam este crescimento que hoje estou alcançando. Fiquem com Deus e que a paz que me encontro seja dada a vocês em mim. É saber que tudo que a gente Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.